E o mártir, eu estava falando sobre a questão da intercessão. Tem um belo dito, né, que eu estava lendo esses dias, diz que o mártir, ele tem o poder de interceder por 70 familiares. A partir do momento que ele se torna um mártir, ele pode, ele Tem esse pode, direito. ele tem esse direito, né? E a intercessão todos sabemos que é algo permitido, né? Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Deus, Pela permissão de pela Deus, eles permissão, têm existe esse uma direito. categoria de pessoas que Deus permite que eles intercedam. É muito interessante. Quem recebe essa intercessão, temos uma palavra do profeta, aquele que sem essa intercessão vai ficar no inferno. Meu Deus. Olha, não tem mais opção. Ou ele encontra um mártir, ou ele encontra um sábio, ou encontra qualquer um predileto de Deus, Então, homem querido de Deus, né? Ou ele aceita, ou ele recebe a intercessão, intercessão, ou vai para o inferno. então felicidade e a felicitação seja para qualquer família, para qualquer grupo, para qualquer pessoa que tenha um mártir na sua família, Sim. né? Porque ele intercederá. E a continuidade do dito, ele diz o seguinte: 70 o mártir intercede por 70 pessoas. Em outras narrativas, 70 mil pessoas. O mártir intercede Depende por do grau do 70 mil martírio. pessoas. Imagina, 70 mil pessoas é uma cidade inteira, uma aldeia inteira, né? Que bênção, Sim. que bênção tem o mártir, que bela posição ele possui na outra vida. Sabe, Não é à toa que muitas pessoas desejam, rezam, né, para Deus que alcancem esse olha, fim. sempre tem uma passagem de Shahid Qasim Soleimani, né? Sim. Que ele fala: se alguém quiser ser mártir, tem que viver como um mártir. Né? Eu estou pensando assim: qualquer um de nós vai morrer. Agora, amanhã, semana que vem, daqui a alguns anos. Ninguém sabe a hora, né? Ninguém sabe o tempo dele. Mas o mártir dá a coisa mais preciosa dele. Não tem coisa mais preciosa que a nossa vida, que a nossa alma. Dá no caminho de Deus. Por isso que ele recebe esse nível essa posição tão alta diante de Deus. E sem contar que eu acredito que todos os profetas, a grande maioria deles, foram martirizados. Os Ahlul Bayt, salam, todos foram martirizados, né? E isso, na verdade, é uma vantagem, porque Deus diz no Alcorão que Faddalallahu al-Mujahidin al-Qa'idin, aqueles que lutam pela causa de Deus, erguendo a causa de Deus, eles têm um privilégio. É muito interessante. Por que Mujahidin, Deus fala no Alcorão Sagrado? Sim. Alguém é considerado mártir aquele que está em luta. O inimigo não vai matar alguém que não tem nada a ver. Não, vai eliminar alguém que tem a ver, aquele que está contra ele, né? Na linha de frente. Na linha de frente. Então, quando nós falamos sobre Faddalallahu al-Mujahidin al-Qa'idin, aqueles que já conheceram a verdade, estão defendendo a verdade, e nessa defesa eles perdem a vida. Perdem a vida. Velho. E Deus, aparece o negócio de Deus, o comércio de Deus. Pega essa vida. Quem dá a vida? Deus. Muito interessante. Deus é tão generoso. Dá para você aquilo que vai comprar depois. É muito interessante. Ele nos dá tudo, na verdade. Deus te agraciou a vida e te compra em troca daquilo que ele tinha dado, te dá uma vida eterna abençoada. Tem uma vez eu estava tendo uma aula e o professor ele deu um exemplo. Ele simplesmente falou assim, ó, imagina você tem um filho e você concede para esse filho, você dá um terreno e você dá todo o material de construção, ele constrói a casa. E depois você fala para esse filho, ô filho, vende essa casa para mim. Que eu pago para você X valor, sei lá, 1 milhão, por exemplo. A terra, na verdade, era do pai. O material de construção era do pai. E ainda o pai ajudou em construção. Ajuda na construção e compra a casa do filho. No entanto, esse filho vai e vende essa casa por um valor menor para outras pessoas. Isso é o topo da tolice, né? É mais ou menos isso que acontece. E esse exemplo que deixou a Nasser é muito lindo. Na verdade, temos uma palavra do Imam al-Hadi, alayhi salam, fala
muito interessante. Eu lembrei dessa palavra do Imam al-Hadi. Imam al-Hadi, alayhi salam, que seria o 10º imam, fala: o mundo parece um comércio. Algumas pessoas lucram, algumas pessoas perde. perdem. Um prejuízo, outro lucro. ربح به ربح به ربح به وخسر به ربح قوم قوم وخسر وخسر قوم. قوم. É um comércio, O mundo é um é negócio, um negócio, um teste, uma prova. Esse é exemplo. mas não é um Quem te negócio, deu a vida? mas não é um Deus. negócio físico, não é um negócio material. Até mesmo, Haj Nasser, eu vou falar que algumas vezes porque eu falo isso porque o Alcorão Sagrado fala assim: quem virar seu rosto da lembrança de Deus, فمن يعش عن ذكر ربي إن له معيشة ضنكا. أحسنت. ومن فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. Sim. Aquele que se virar, aquele que dá Aquele que costa dar as costas, isso. à lembrança de Deus, a vida espiritual, Ele terá a uma vida vida material simplesmente. Levará pressionada. ele talvez não percebe, فإن له vai معيشة ضنكا. uma يعني vida miserável, uma vida pressionada, uma vida humilhada. humilhada. E é verdade, porque a gente percebe muitas vezes que pessoas, muitas vezes, ricas, têm de tudo. Tem de tudo. São pessoas que têm casas, têm mansões, têm carros, têm de tudo. No entanto, eles não vivem aquela paz, aquela espiritualidade, aquela tranquilidade. E por outro lado, pessoas pobres, pessoas que não têm nada material, no entanto, eles vivem a maior felicidade interna, uma paz interna, né? ومن أعرض ومن أعرض عن أحسنتم. ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. A tradução em troca: quem desdenhar a minha mensagem levará uma miséria vida. E cego vai ser ressuscitado no dia da ressurreição. Olha, deixa eu contar uma história, Haj Nasser. Na verdade, eu estava em busca para amigos meus para comprar uma casa, né? Eu encontrei uma casa muito boa, só que o preço parece não era normal, era muito baixo, né? Sim. Eu perguntei do dono: por que vocês estão vendendo essa casa? E ainda tinham, sabe, fazendo um contrato com imobiliária, sabe? Quando você vende direto, você ganha tudo, Lu. Tudo é seu. Mas quando você faz um contrato ainda com imobiliária, Através é uma de porcentagem, não vai Ou ganhar. seja, o vendedor da casa receberia menos daquilo Muito que você menos. pagaria. Ele não queria dor de cabeça, tinha um trabalho fora de São Paulo, Sim. então fui ajudar essa família. O dono daquela casa, olha, era uma casa muito grande. Não sei, tinha 6, 7, uma casa muito grande, muito bom essa casa. Ele falou que eu não tinha bons dias aqui. Não passou minha vida muito boa, não deu muito bem, certo? Uma casa tão boa. Olha, tinha tudo. Não sei, talvez piscina, churrasco, muito bom, muito bonito a casa. Aquilo que o Senhor falou: você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa boa, você pode ter Pode seu ter carro, poder, pode ter posição, pode ter fama, pode ter amigos. mas não tenha paz. Não tem. Quando você quer dormir, você dorme preocupado, você dorme com estresse. Finalmente, alguns dias atrás, muito interessante, eu mesmo, ele falou: eu vendi mais ou menos 500 mil reais a mais. A menos, desculpa. A menos do mercado. Do mercado. Porque ele não tinha jeito, ele queria sair, ele queria escapar dessa casa. A gente percebe, Sheik, que a origem da paz é a espiritualidade, é o contato com Deus. Parece que você tem que... a origem, o ser humano, na verdade, ele é composto de dois elementos, espírito e matéria. Os dois precisam de serem abastecidos. Equilibrado. Tem que existir um certo equilíbrio, tá certo? Tem que existir um certo equilíbrio. Não adianta a pessoa apenas abastecer o aspecto espiritual e largar o aspecto físico,
E ao mesmo tempo não pode abastecer apenas o físico e Aliás, alargar tem o uma espiritual. palavra muito bela do Imam Al-Hassan, alayhi salam, sobre esse assunto, esse equilíbrio. Olha, Sim, esses títulos foram falados 1400 anos atrás. que Olha belo. que profundo. Imam Al-Hassan, alayhi salam, fala assim: Alayhi salam. vive como se fosse, vai viver eternamente aqui na Terra. Vive Viva tão uma boa, vida, uma boa, uma vive uma vida boa vida como se fosse viver para sempre. aqui nessa Terra. Ok? Vive de um jeito que amanhã vai morrer. Entendeu? Então, tem um lado material, vive bem. Viva a sua vida como se você fosse viver para sempre. Ou seja, planeje, trabalhe, Tenta. tenta, se arrisque, compre uma casa boa, tenha um carro bom, cuide de sua família, né? Como se você fosse viver para sempre. Sim. Só que ao mesmo tempo, viva Uma para vida outra vida espiritual, né? espiritual. A qualquer momento chegará seu tempo, sua hora. Ó, agora, esteja pronto. Esteja pronto. Ou Esteja seja, pronto. esteja em dia É, isso. com suas contas com Deus, com suas. Imagina, por exemplo, quando você vende uma casa quando você vai fazer a transferência de um carro, geralmente você tem que estar tudo quitado, Zerado, tudo. zerado, né? IPTU pago, IPVA, conta de não sei o quê, tributos. Naquele momento que você tem que fazer a transferência, tudo tem que estar quitado. Não tem condição de fazer a transferência sem ser quitado. Quando chegar a hora da morte, parece que a gente não tem tempo de quitar as coisas, de ficar pagando, ligando, pedindo desculpas, fazer até testamento. Não, chegou a hora, você vai morrer e pronto. Imagina a pessoa sair dessa vida com um monte de dívidas com Deus, com as pessoas, ter magoado as pessoas, ter maltratado amigos, ter pegado dinheiro desonesto, né? A vida Isso. do mártir, como falamos no começo, Nasser, é assim. Você viver quitado, zerado. Sempre Você viver o martírio antes de ser martirizado é viver estando pronto. uma vida honesta, Uma uma vida vida honesta. correta, né? Que belo. Onde não deve ninguém, onde E tem histórias, Sheik, que realmente esses mártires, a gente às vezes vê livros, histórias, né, de alguns mártires, o quanto eles eram pessoas espirituais, o quanto eles eram pessoas profundas, né, nesse sentido, né? Sim. As famílias, até mesmo mães, homens, enfim. Então, a religião, resumindo, a religião islâmica nos convida para ter uma vida boa, né? Uma vida nobre, né? O islamismo não proíbe, você não precisa ficar em busca do dinheiro. Não, vai. Tem uma vida Busque, próspera, uma trabalhe. vida boa, uma casa boa, carro bom. Sim. Mas todo esse bom, toda essa material da vida terrena, Não do pode mundo, te escravizar. isso. Não seja escravizado pelo seu dinheiro. Quem manda na sua vida não seja seu dinheiro. Domine seu dinheiro e não seja dominado por ele. Isso é muito difícil, Perfeito, perfeito. Muito difícil. Que belo encerramento.